Convidamos o senhor Eduardo Santos, Head Tecnologia da plataforma digital Nave. Convidamos o senhor Iaco Tamela, Head de Design e Experiência DASA. E o moderador Caio Silva. Bom dia. O pessoal foi tomar água e não voltou, tá, Danilo? Que fique registrado. Bem, vamos lá. Bom dia a todos. A gente viu aí duas apresentações bastante interessantes, né, do Danilo e do João. Mas agora o pessoal que desenha e constrói está aqui, né? É onde a coisa acontece ali no dia a dia, né? E a gente sabe que tem muitos desafios, né? São muitos desafios, principalmente numa indústria que não tem uma experiência tão grande, né, na prestação de serviços digitais, como é a área de saúde, tá? Está em desenvolvimento, a coisa está acontecendo, não é um banco, né, como o João falou, que está lá. Muitas coisas você só faz pelo aplicativo mesmo. Hoje a gente só não tira dinheiro pelo aplicativo, o resto a gente faz absolutamente tudo. Então, o desafio que eles têm é muito grande, né? O Iaco é a pessoa do design, né? E o Edu é o cara que pilota as equipes de construção do Nave. Então, eu queria saber de vocês o seguinte: existe uma plataforma que está sendo colocada com bastante aderência, e essa plataforma, inclusive, cuida da questão da saúde, né? Não é só de eu marcar uma consulta, mas também de cuidar da minha saúde, né? De eu receber dizendo que eu tenho que fazer um exame, né? Tem aí o care, né? O cuidado, né? E isso é uma mudança na saúde. Então, eu queria saber de vocês quais são os principais desafios dessa jornada. Porque uma coisa que o João falou bastante interessante: eu faço uma POC. Uma POC tem tempo e tem um objetivo. Só que isso pode ser mudado, porque aquela POC não é o que realmente a população quer. E aí tem que fazer uma outra POC. E aí, Edu, como que vocês controlam essa coisa? Como que o Iaco desenha, redesenha e você constrói e reconstrói? Então, quais são os desafios e como é que vocês estão encarando isso? Não te deram o microfone, não. Bom dia aí, pessoal. Realmente é uma atividade bem complexa, né? E ela traz alguns desafios em cima, né, quando a gente compara com outros mercados, como o pessoal falou de banco, varejo, né, são mercados que eles cresceram tecnologicamente muito, principalmente aí meados do começo dos anos 2000. E o setor da saúde ele acabou sendo deixado, ou pelo menos não negligenciado, mas a preocupação sempre foi muito mais com a saúde do que com tecnologia. Então a gente pegou, a gente nota, né, um desenvolvimento tardio com relação aos outros mercados. E aí muito do que o Caio falou por conta disso. E aí qual que é o grande desafio? Como é que você consegue trazer as informações ou juntar informações, colocar elas disponíveis, né, criando plataformas como as que já foram criadas, então plataforma de conexão, plataforma de exibição de dados, então tudo isso outras indústrias já percorreram, mas o grande desafio da saúde é o care, como essa questão de o impacto que tem em um dado trocado, o impacto que tem em uma informação errada sendo disponibilizada na ponta. Quando você pega o saldo da sua conta, se ele mudar, lógico, vai te dar dor de cabeça, você vai lá, vai brigar, vai querer resolver isso vai te causar, né, um transtorno muito grande. Um dado de um exame trocado, você está num ambiente hospitalar, no meio de uma cirurgia, você pode matar uma pessoa. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente disponibiliza, né, com a forma como a gente disponibiliza, e os grandes desafios que tem legais e assistenciais, que eles nunca se falam, né? Esse é um grande problema, né? Outro grande problema, na verdade, quando saíram, né, algumas novas leis de proteção de dados, LGPD, a gente se baseou muito no modelo europeu, a gente travou certas coisas, né? Acho que teve até perguntas aqui nas anteriores, mas de quem é o dado?
né? Como é que eu posso proteger esse dado? Eu posso tirar ele do sistema? Então, parte desse dado, sim. Mas tem regulamentações assistenciais que você não pode tirar isso do sistema porque isso pode comprometer a sua vida, né? Ou seja, você não pode negar certas informações em determinados momentos porque aquilo acaba caracterizando um risco de vida. Então, controlar tudo isso, né? Ou como balancear todas essas informações de forma a não quebrar barreiras legais novas, de não interferir em linhas de cuidado, ou seja, né, na proteção máxima aí que a gente tem, que é da vida. E como montar tudo isso numa plataforma, eu acho que esse é o grande diferencial e desafio da saúde, né, em relação às outras indústrias. Boa. Bom dia a todo mundo. Primeiro, só um comentário, tá? Eu não sei se eu estou rasgado ou não, que não, João, mas o meu é porque eu engordei, o João tá malhando, tá? Só pra te... Se tiver, me avisa, tá? Só pra... Não vi. Eu fiquei tenso depois, imagina chegar aqui e tá rasgado. Melhor já denunciar. Pois é, então, como eu não vi, eu fui até no banheiro ver se tinha alguma rasgado, não vi, voltei e estou pedindo ajuda. Acho que outra coisa que você falou da POC e dos desafios, né, de maneira geral, né? Acho que a primeira coisa que a gente ainda está aprendendo ainda, que eu acho que começa quando fala dos desafios, é tentar entender para quem exatamente a gente está criando a solução. Quando a gente fala paciente, é super genérico. Quando fala médico, é super genérico também. Então, a gente tem um pouco dessa necessidade, e a gente está estudando isso, tá? Então, só para efeito de curiosidade, o que a gente aprendeu nesse tempo é que existem 6 maneiras que o brasileiro ou a brasileira interagem com o cuidado da saúde, tá? São 6 segmentos que a gente vê hoje. E aí, uma vez a gente entendendo isso, até para poder começar a entender se a POC que a gente está fazendo, ela está gerando valor. E como o Edu está falando, né, tanta coisa que pode estar dentro dessa plataforma, ou seja, o que a gente está fazendo de escolha em primeiro momento, é por isso que a gente se provoca de tentar olhar o que a gente chama de olhar a jornada como um todo, tá? E tentar entender ali onde o NAVE ou qualquer outra solução, depois o Mailinho e o Vilela vão falar ali, diagnósticos hospitais, estão inseridas e estão suportando essa jornada. A questão da POC, é que você perguntou, eu gosto de falar que, assim, né, o João briga, né, que está atrasado, geralmente. Então, assim, o dia a dia é mais ou menos esse. O Edu reclama que não dá para fazer, que a gente complicou. E a gente fica brigando que tinha que ser diferente, que tinha que ter mudado de novo. Então, no final, dá certo, tá? Então, assim, eu acho que é um pouco desse stick puxa de visão que faz a gente começar a construir e trazer valor ele como um todo. Acho que o que a gente está aprendendo aqui quanto empresa, né, que então a gente está assim num processo ainda, a transformação digital ela não é do dia para a noite, né? A gente passou os últimos anos grandes para um processo aí de digitalização da operação. Eu falo assim, o passo 2 da transformação a gente começou até em 2 anos e pouco, e o NAVE para mim é um dos pilares nesse sentido. A gente ainda também está aprendendo a fazer essa pivotagem, tá, de POC, tá? Então, porque eu estou brincando aqui, mas tem um outro layer que é lá o Danilo e os pares lá, a gente falou, mas vocês não falaram que ia entregar isso nesse semestre? A gente falou, mas pivotou. Não, mas está aqui, já foi para conselho, já subiu o roadmap, e aí vai e volta, que é um pouco ali da estrutura atual de qualquer empresa que está mudando, tá? A gente não nasce como startup, tá? A gente está se provocando a ter esse viés de startup dali. Então, a POC, ela é necessária, MVP, piloto, até prototipar em papel, se for o caso, a gente utiliza para tentar entender se já está gerando valor ali ou não. Mas falar um pouco do desafio disso é meio que isso, a gente ainda tem ainda está aprendendo a fazer quanto empresa. Mas eu acho que o grande desafio, na minha visão assim, da plataforma, é entender para quem a gente está fazendo e o que a gente quer trazer de valor. Então, para esse olhar para a jornada. Posso contar uma historinha de jornada? Posso falar isso? Imagina o seguinte, tá? Eu estou morrendo de fome, eu estou pensando nisso desde que eu cheguei aqui. Então, assim, você vai lá, quero comer um pão na chapa. Aí eu falo assim, cara, quero um pão na chapa. Se eu estivesse em casa, eu ia pegar uma frigideira, passar a manteiga e ia fazer um pão na chapa. Não no Jorge Fora, na frigideira mesmo que eu gosto queimadinho. O João, que é mais malandrinho que eu, ele pega o iFood e ele compra um pão na chapa e traz. Vocês entenderam que tem 2 jornadas desenhadas e aí tem duas estruturas organizacionais totalmente diferentes, 2 tipos de tecnologia totalmente diferentes para poder pegar a jornada 1 ou 2?
e os dois vão comer pão na chapa. Então, assim, pouco importa como é que vai vir. Um eu vou ter que trabalhar IoT, se eu quiser trazer lá para ver qual que é a temperatura certa da manteiga, para ele não queimar ou ficar queimado do jeito que eu quero. Ali, então, tem que trabalhar parte toda de engenharia mecânica, engenharia de produção, tem toda uma parte dali diferente, engenharia de materiais, e hoje a gente está falando toda a parte de tecnologia, logística. Então, assim, tem toda a dinâmica totalmente diferente se eu escolher jornada A e B. Então, era só esse pedacinho dali para ficar com mais fome. Dividir com vocês, eu posso. Boa, mas quem tem que fazer toda essa infra dos dois caminhos, né, é aquele senhor, né? E aí, como é que é esse desafio de você seguir esses dois caminhos? Porque ele vai comer pão na chapa, mas são coisas diferentes. São coisas bem diferentes, né? E o custo diferente também, bem grande dos dois. Né? E o sabor do pão muda também. Mas uma coisa importante que o Ian comentou, né? Falou muito de startup, né? O Nave, ele nasceu como startup. Para quem não sabe, tinha um outro nome e tal, foi criada uma empresa específica para essa construção. E em um determinado momento, essa empresa ela foi integrada aí na DASA. E o grande desafio não está em construir uma plataforma, né? Eu acredito que tem N empresas que nascem pequenas ali, com poucas pessoas, lá 20, 30 pessoas, e eles levantam uma plataforma de alguma coisa, né? Seja ela de, sei lá, aplicativo de motorista, de logística, seja de entrega, seja do que for. E hoje tem, por exemplo, o financeiro, a Open Banking facilitou, como é que a gente vai agregar? E era um grande paradigma, né? Será que os bancos vão sumir? Porque agora com o Open Banking eu crio minha startup vem aqui rapidamente, cria uma estrutura, recebe os dados e expõe ele. E eu acho que o grande desafio não está na plataforma, mas em si em como você captura e unifica as informações para dar essa exibição na ponta. A gente tem, obviamente, desafios técnicos do ponto de vista de tem muita informação, como eu faço uma busca, como eu armazeno isso, como eu disponibilizo isso de forma rápida. Mas eu acho que um dos principais problemas é em como eu consigo organizar essa massa de dados, né? E isso é algo que qualquer outra startup, qualquer outra empresa que vai criar ou que pretende se aventurar em ter uma plataforma, principalmente na área de saúde, onde os dados e as informações elas foram muito fragmentadas e cresceram de forma muito desorganizada nos últimos anos, vai ter essa dificuldade, né? Como eu capitalizo isso, como eu unifico essa informação para poder estar exibindo. Poxa, o pessoal fala muito do Open Health. Veja o Open Health, isso vai resolver, né? Dificilmente, se vai resolver do ponto de vista regulatório, vai ter lá, obviamente, vai ajudar bastante, mas até as empresas conseguirem entregar esses dados ou enviar isso de uma forma estruturada, onde a maioria nem tem isso, né? Como o João falou, você quer sair do Nave? Tá bom, a gente exporta tudo. Vai ser um PDF gigante lá de 1000 páginas cheio de coisas. Você não vai conseguir fazer uma busca, você não vai conseguir tratar aquela informação. Você vai poder ter, pra você andar com ela, dormir com ela, pôr no seu colchão, não sei. Né? Mas dificilmente quando você vai levar no médico num caso de urgência, ele vai ler lá 100 páginas para descobrir o que está acontecendo contigo. Provavelmente ele vai pedir para você repetir os exames ou pedir para você fazer algum outro procedimento. A não ser que você vá para uma perícia, uma investigação, aí ok, você tem tempo e vai conseguir analisar aquilo de forma manual, né? Então mesmo com o advento aí, né, de novas regulações, a gente sabe assim, tudo bem, daqui para frente, ou do Open Health para frente, vamos começar a criar estruturas de dados interoperáveis e aonde dali para frente a gente vai conseguir trocar informações. Mas o histórico, dificilmente a gente vai conseguir tratar isso, né, de uma forma muito mais tranquila, como, obviamente, né, fazer um paralelo à indústria financeira já tem tratado, mas por quê? Porque são informações desde a transformação tecnológica dos bancos para frente. O saldo da sua conta em 1980, ninguém mais sabe, estava lá anotado no papel, coisa assim, né? E o 1980 do banco talvez fosse 5 anos atrás para a saúde. Então, a gente ter esse histórico grande também não vai acontecer. Então, já tem o desafio da plataforma, tem o desafio legal, tem o desafio da experiência que muda, da jornada que muda, tem o financeiro, porque pedir no iFood tem um custo. Então, se você for pedir todo dia, de manhã, um pão na chapa, um iFood, você tem que estar preparado financeiramente para isso. É possível, é possível. Agora, se for fazer o seu pão, você também tem que estar preparado, porque você não vai comprar um pão, uma fatia só, você vai comprar logo no mercado para a semana, para ele durar e você conseguir se estruturar de outro jeito. Então, são preocupações diferentes. E aí, aqui a gente tem quando o Iaco fala dessa história muito boa, porque eu tenho pessoas que frequentam muito o sistema de saúde, tenho pessoas que nunca vão no sistema de saúde, vão só na dor, né? Tem pessoas que acompanham, tem pacientes crônicos que precisam
do sistema de saúde o tempo todo, né? E a jornada de cada uma delas é extremamente diferente, a preocupação com cada uma dessas pessoas é diferente. E integrar isso tudo numa plataforma que vá atender eles é um desafio relevante. Com certeza. Eu lembro muito bem, eu trabalhava numa multinacional quando começou o processo de profissionalização do setor de saúde. Há 14 anos atrás, o CIO da Vale foi convidado para ser o CIO do Einstein. Foi aí que começou o processo, porque até então era o sobrinho do dono que cuidava da informática, tá certo? Nada contra, mas era um processo que não era ainda realmente maduro. De lá para cá, muita coisa mudou. Mas é diferente de você olhar o saldo na conta e de você olhar o resultado do exame, né? Porque, eu sou leigo, estava escrito um negócio lá que eu fico com medo ou não fico com medo. E tem a questão, o centro é o paciente, né? Porque, tudo bem que tem a ajuda do médico, mas quem vai receber a informação é o paciente, né? Ele é o centro. Como é que vocês lidam com isso? É um processo de educação muito forte. Como você falou, nem todo mundo entra para saber o resultado do exame, ou só entra para saber o resultado do exame. Aí está escrito um negócio lá que o cara fala assim, o que é isso? Como é que vocês estão lidando com isso? A gente está aprendendo a lidar todo dia. Acho que essa é a resposta mais curta, assim. Outra resposta, essa é um pouquinho mais longa, que eu vou começar para valorizar o tempo de estar aqui. Então, assim, é o seguinte, assim, a gente chamou, eu gosto de falar que a gente chama os dois estão no divã, tá? Porque os dois estão com problemas aqui, e a relação paciente-médico hoje e os outros players quando a gente olha toda a indústria de saúde, tá? Então, fontes pagadores, prestadores de serviços, equipamentos como todo, é uma relação de desconfiança, tá? Então, a gente olha aqui a relação que impera essa dinâmica desses atores é a total desconfiança. Mas vamos focar paciente e médico, senão aí eu vou ficar muito tempo falando. Assim, qual que é o ponto aqui no paciente, tá? Aí eu vou contar começar a história contando com um coachzinho de uma paciente. Ela pergunta assim, a gente perguntou como é que foi a consulta, que dia o médico vai parar de tratar como uma criança? Essa é a pergunta, foi a resposta dela, se a consulta tinha sido boa ou não. Ele falou, mas o que é ser uma criança? Me trato como coitadinha, burrinha, ignorantezinha, não sei nada sobre o que está acontecendo, sendo que o corpo é meu. Então, assim, a saúde é minha e quem toma a decisão deveria ser eu. E aí, ou seja, o que a gente fala assim, é uma sensação total de desempoderamento da própria saúde. Ou seja, então uma desconexão total do que ela pode tomar a decisão ali ou não por falta de conhecimento como um todo. Que é o que eu gosto de falar, que resume lá, não sei se quem já viu lá o meme do John Travolta, já, porque ele fica meio perdido assim. Então, assim, essa é a dor do paciente hoje. Ele fica assim, não sei onde eu estou, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, o que estão falando comigo, ele fica perdido ali como um todo. Mas a gente faz outro paralelo ali, o médico, o profissional de saúde como um todo, a médica ou o médico, eles também, de novo, vamos lembrar que eles são seres humanos também, então toda a mudança que a gente está vivendo relacionado trabalho home office, trabalho em casa, uso tecnologia ou não uso tecnologia. Eu sei que eu tenho que aprender coisa nova ou não tenho que aprender coisa nova. Agora eu preciso codar ou não preciso codar? Tipo assim, o que está acontecendo com o meu saber, que era toda a minha fonte ali de receita, status, poder, de certa maneira, ela sempre foi e está cada vez mais sendo cutucada ali como tudo. Então esse ser humano está sofrendo, está com medo. E ele tem um doutor que está, volta e meia incomodando ele. Volta e meia, quando ele começa na consulta, eu vou lá começar o seu doutor Iaco, vou começar a consulta com o Maylin. Aí o Maylin falou, doutor, tudo bom? Tudo. Eu tenho uma opinião do outro doutor aqui. Eu falei, de quem? Do Google. Aí ele começa aqui, trazendo uma porrada de coisa que ele viu, quantos cânceres ele já derivou ali da unha encravada dele, tudo que ele foi buscando, sempre chegou ali num câncer ali, como é que ele chegou, como é que ele pode tratar isso, passando Coca-Cola na unha. Então, assim, ele tem várias lógicas ali, ele chega para me tratar. E aí, eu, como ser humano, que eu pego lá ele está desempoderado, porque eu não empoderei ele em nenhum momento, estou tratando ele como um pobre coitado ali. Eu me sinto ameaçado também, que eu gosto de falar que é a síndrome do porquinho cantando Lady Gaga. Que é o seguinte, imagina vocês vão agora na Avenida Atlântica, vocês veem um porquinho cantando Lady Gaga. Tem dois tipos de pessoas. Tem uma que vai matar o porquinho, que é muito estranho aquilo, aí mata, não sei, vai que começa a ter um monte de porquinho cantando Lady Gaga. Eu nem gosto de Lady Gaga, então vamos matar logo.
e tem outra pessoa que vai lá e fala assim, cara, o que é isso? Será que é uma anomalia? Será que é uma tendência agora? Porque será que veio do Rock in Rio? Tipo, sobrou? Não sei o que está acontecendo ali. E a gente vai tentar entender se aquilo é uma anomalia, uma falha na Matrix, ou de fato é uma mudança social, cultural que a gente está vendo. E amanhã vai ter 1,5 milhão de porquinhos cantando Lady Gaga. E a gente poderia estar atendendo todo esse mercado novo de vestuário, comida, locomoção, Uber para porquinhos, etc. Show para porquinhos cantando Lady Gaga. Então tem toda uma possibilidade nesse sentido. A maior parte das pessoas matam. Isso é ser humano, porque a gente tem medo do que está acontecendo, da anomalia em si. Então a gente fala assim, metade dos médicos fala assim, seu estúpido, se você quiser no Google não precisa vir aqui, e metade dos médicos sentam do lado do Malinho e fala assim, vamos aprender juntos? E a gente vai poder te ajudar a empoderar em si. Então, até conectando com um pouco que o Edu estava falando ali do volume de informações que a gente tem, a pergunta que a gente está se fazendo o tempo todo é, eu posso até ser dono da informação quanto paciente, mas e a gente quanto DASA? Qual a camada de inteligência que a gente traz? Que aí o doutor Iaco vai ser mais preciso e inteligente na hora de tratar o paciente Mailin, e o Mailin vai se sentir menos pobre coitado e poder conversar com o doutor Iaco dali, que é um pouco ali que o Nave está fazendo. Então, acho que assim, o desafio é esse, assim, entender o lado humano de cada um dos dois. Maravilha. Quer complementar, Lu? Acho que faz bastante sentido, né? Hoje, você falou que o paciente é dono da informação. Na verdade, acho que o paciente é dono do dado, né? A informação é o que a gente faz com ele, e aí não tem como ser dono de informação, mas o dado, sim. E o fato do paciente estar no centro, né? Eu acho que realmente o paciente tem que ser o foco. Eu acho que o médico é mais um parceiro na mesma jornada, que também deveria ter o paciente como centro, né? Por próprio médico. E nem todo médico trata a gente como criança. Tem médico que trata a gente como neurocirurgião. Você vai lá, ele fala, você fica olhando, fala, devia ter estudado medicina para entender, né, aquela jornada. E a ideia, né, que a gente consiga nessa plataforma, que é pelo menos o nosso objetivo, é tentar explicar para as pessoas o que é o porquinho, né, cantando a Lady Gaga, né, ou seja, tentar sair da fase infantil, ou seja, não ser criança, não precisa ser um neurocirurgião para entender tudo que o médico está falando, ter alguma informação relevante à sua saúde, né, e sem confiar no youtuber, né, para passar Coca-Cola no Incravanda. Então, é um desafio. É um desafio grande, com certeza. A gente sabe que nas indústrias, a gente aprende que nas indústrias mais maduras, e aí vamos voltar ao setor financeiro, né, existe todo um processo para você criar plataformas, para você criar certas coisas. Como é que vocês estão fazendo isso? Porque tem toda uma ansiedade da organização de você entregar aquilo, né? O João pressiona, o Danilo é pressionado, tem pressão de tudo, né? Mas você precisa seguir um processo. Como é que vocês estão administrando essa coisa? Tá certo? Desse processo, buscando informação em outros segmentos da indústria, que não se aplica 100% à saúde, tá certo? E existe toda uma pressão de dentro da organização de colocar um produto desse no mercado, porque um produto desse revoluciona, tá certo? Todo o processo. Como é que vocês estão tocando isso? E uma outra pergunta. Por que vocês acham que o setor de saúde demorou a fazer a transformação digital? Isso dificulta, perguntas diferentes, vamos lá. Bom, o que a gente tem feito, né? Existe uma ansiedade natural, né? Obviamente, a empresa investiu uma quantidade significativa aí, financeira para gerar essa plataforma. E aí, de novo, não só a plataforma, como eu falei, a plataforma, às vezes, com uma empresinha de 30 pessoas teria feito, mas para organizar toda uma fragmentação de informação que existia dentro da DASA e conseguir disponibilizar isso, né, de forma eficaz para o público. Eu acho que esse foi o grande desafio, esse foi onde teve um investimento maior. E a gente, para conseguir, obviamente, usar as melhores práticas, metodologias, métodos ágeis, times multidisciplinares, entregando, né, de forma eficaz, não foi a primeira tentativa, não foi na primeira vez que isso funcionou. A gente observou muitos outros players que já tinham passado por algo parecido. O maior problema é que é ligeiramente parecido, nunca é exatamente igual ao desafio que você tem dentro de casa.
Então, em alguns casos, a gente acabou fazendo mesmo tentativa e erro, mudamos, né, a forma de se estruturar. O nave que está hoje não é o primeiro nave, acho que é o terceiro ou quarto. Ele já foi reconstruído umas 3, 4 vezes. Hoje a gente usa as melhores tecnologias, preceitos, micro front-end, microserviço, consigo escalar fácil, ter vários times trabalhando em estruturas diferentes. Está muito mais estruturado e escalável, e aí com isso hoje a gente consegue fazer realmente a transformação, fazer com que a empresa tenha um retorno em algumas frentes, né? Mas isso foi um desafio muito grande no passado, né? Onde ele começou com uma empresa pequena, criando uma estrutura funcional, né? Que usava a metodologia ágil na época lá, 3 anos atrás, talvez no papel, mas na prática ali era muito a entrega, vamos fazer, vamos subir. A gente lançou a plataforma de telemedicina no meio da pandemia, onde a pressão não era a metodologia, a pressão era, estamos na pandemia, as pessoas não podem sair de casa, eu preciso entregar serviço de saúde para elas. Então, em 2 meses, sobe-se uma plataforma de telemedicina. Numa qualidade ligeiramente questionável. Ela funcionou, para o momento foi importantíssimo, tinha que ter lançado. Era o momento demandava aquilo. A gente já refez essa plataforma, e recentemente refez pela 2ª vez, né? Onde agora a gente tem uma plataforma que consigo escalar milhares de pacientes. Então, de primeira, é sempre muito difícil, porque você não consegue sair do zero, pensar em algo que vai atender 20 milhões de pessoas e acertar de primeira vez e que isso ocorra. Então, é natural que uma startup ela comece, faça algo, que são as POCs, e aquilo cresça, e vai chegar uma hora que aquilo começa a crescer, vira aquele Frankenstein, e você fala, tem que refazer. E não vai ter jeito, isso vai acontecer. É natural do processo. Com certeza. Acho que esgotou o tempo, né? Você complementa rapidinho? Rapidinho, acho que o Edu falou bastante ali de processo, da maneira de trabalho, e outra coisa que a gente está se desafiando agora, de novo, tudo é maturidade, tá? A gente está fazendo revisão do processo, o Edu falou, tinha muito foco em entrega, tá? Então, algumas tribos a gente já também está trazendo, a gente chama lá da esteira dupla, tá? O dual track lá, a gente também tem um discovery mais contínuo. E dados, tá? Então, acho que também a gente está num trabalho grande como área mais de digital, de ajudar a corporação a ter foco em dados, entendeu? E tomar decisão baseadas em dados, tá? Então, acho que esse também faz parte da transformação, que a gente consegue ter um bom processo, a gente já tem uma tecnologia, toda a arquitetura bem desenvolvida, entender para quem é, e a gente começar a tomar decisões em cima de dados. Acho que essa, para mim, seria o passo, esse é o passo atual que a gente está focado agora em estruturar para poder desafio. Eu sei que esgotou, mas me dá 10 segundos para responder a sua segunda pergunta. 10 segundinhos. Por que o setor de saúde demorou mais? Né? De novo, eu vou dar minha opinião, né? Não é uma verdade absoluta. Outros setores têm uma preocupação muito clara, ganhar dinheiro. Né? Então, se eu banco ganhar dinheiro, eu preciso de mais tecnologia para melhorar a minha eficiência, para eu rentabilizar mais. O varejo, eu preciso de mais tecnologia para vender mais, melhorar minha entrega, melhorar minha logística. O setor de saúde, a preocupação era não morrer, salvar vidas. Né? Então, a preocupação não era a tecnologia, era só salvar vidas. Então, demorou para ter uma percepção de que mais tecnologia significa eu ter uma eficiência melhor e eu salvar mais vidas. Então, a preocupação ela sempre foi investimento em pesquisa clínica, nos médicos, e muito pouco em tecnologia, diferente de outras áreas. E hoje isso está mudando, né? Hoje entende-se, está muito claro que mais tecnologia, mais eficiência, qualidade de atendimento melhor, é salvar mais vidas. Então, acho que por isso que foi tardio. Bom ponto. Pessoal, perguntas? Beleza, legal.